E se eu começar a plantar flores no meio do lixo, né? O que vai acontecer? O que pode acontecer? Não é uma questão que a gente está falando só de lixo, a gente está falando isso, de como você tem algo que aparentemente não vai ser frutífero, não vai nada, é um lugar morto, e como você, insistindo em cultivar algo ali, em perseverar ali, atuar naquele lugar, você pode transformar aquele lugar. Ah, não vai ser fácil. Não, mas as melhores coisas da vida não são fáceis. A primeira questão, que ainda também surpreende bastante a gente, é a falta de acesso à cultura. Algumas dessas crianças nunca haviam visto teatro na vida. Algumas não sabem o que é teatro. Eles perguntavam pra gente, às vezes é meio óbvio, né? O que vai ter aqui? Ah, uma peça de teatro. Daí eles dizem, como assim? Aí ocorre perguntar, você sabe o que é uma peça de teatro? Não, não sei, nunca viu. Então, a primeira questão foi essa, ainda a importância desse tipo de projeto, antes de qualquer tema que se queira discutir. É esse acesso, né? Essa relação com uma obra de arte. Essas ações culturais são muito, muito importantes. Nós temos crianças carentes que não têm acesso. Então, para elas, é um evento muito maravilhoso. Nem sempre é possível que a gente traga alguma peça teatral, né, ou alguma atração cultural de fora por conta mesmo de falta de verba. Então, a gente depende da Secretaria de Educação para que aconteça essas atividades culturais na escola. A questão cultural da nossa comunidade é bem carente, até pelo acesso, né? Tanto para eles irem, e aí acaba também pela distância, companhias de teatro não vêm, né? A questão da cultura não chega na escola também. A gente até recebe, assim, não quer dizer que não receba teatros, vem, né? Tanto que os professores aqui também, quando não vêm os professores aqui se articulam e a gente faz. Mas uma apresentação grande como essa hoje é a primeira vez que está tendo nesses 2 anos de gestão minha, né? Como diretora nessa escola e como professora que já fui em 2012, nunca houve. O lixo ele pode ser transformado. O lixo não é só uma coisa suja, feia, nojenta que não serve para nada. Parece um assunto batido, mas infelizmente não é. Na ocasião, as pesquisas que nós levantamos, foi bastante assustador saber a quantidade de pessoas que reciclam lixo. Existe uma defasagem muito grande, tanto no conhecimento mínimo básico, como existem pouquíssimos projetos e pouquíssima conscientização. Óbvio, nós tivemos que fazer um levantamento em Itajaí, que é a cidade na qual nós estamos realizando o projeto, né? Então, assim, era uma quantidade ínfima perante o tanto de lixo que a gente produz. Houve a abertura do edital socioambiental da Petrobras. E o próprio edital, ele previa, né, algumas ações numa certa direção. E também dentro do edital previam alguns cruzamentos, né, algumas áreas afins. E uma área afim era a educação. Então, foi por aí que nós fomos nos orientando, de trazer um projeto para as escolas, né, um projeto que de alguma maneira é educacional, mas está tratando do meio ambiente. Quando a gente começou a trabalhar com o espetáculo, a gente, na verdade, trouxe todo o lixo que a gente tinha, que nós produzimos, todo esse lixo que a gente vê no cenário, essas coisas, eram das pessoas que estavam trabalhando no projeto. Então aí, a partir de trazer esse lixo para perto da gente, a gente começou a brincar com o lixo, ver no que ele podia se transformar. Alguns dos personagens, eles nasceram antes do espetáculo ter, inclusive, um roteiro. Eles já existiam como, digamos, uma experimentação da nossa relação, da nossa vivência com o lixo. E aí, a partir disso, a gente começou a pensar como que a gente transforma essa vivência em linguagem teatral. Uma peça de teatro que discutisse a questão do meio ambiente
E evidentemente de maneira lúdica, né? A gente não queria nada muito didático, porque esse tipo de assunto, muitas vezes ele vem assim através de uma palestra, de algumas coisas que para as crianças, sobretudo, para os adolescentes, pode ser um pouco enfadonho. Muita coisa já foi feita sobre isso e ainda é feita, né? Então, a gente fugir desse lugar comum e realizar uma obra que fosse atraente para eles, mas que passasse toda essa pedagogia, mas sem ser pedagógico, foi um grande desafio. Toda mensagem, quando é dita, ela chega, mas eu acho que quando ela envolve poesia, né, brincadeira, isso transforma tudo numa coisa muito mais gostosa, né, de se assistir, de se ver, né? Se vocês viessem dar uma palestra, por exemplo, a atenção não seria tanto como o lúdico, o colorido, a música, envolveu. Deu para perceber ali que eles estavam vidrados na história. Por isso esse interesse deles, esse silêncio que eles fizeram, né, essa fixação em olhar, em ver o que estava acontecendo, em perguntar, em questionar. Essa mensagem chega e chega de uma forma agradável, de uma forma suave, de uma forma que encanta os olhos, né, de quem assiste. Ela trabalhou uma linguagem não verbal e isso chamou muita atenção dos nossos alunos, nos surpreendeu. E vai servir até de influência para os professores, né, para a gente estar diversificando as estratégias. A gente recebe muito aluno com necessidade especial. Então ali trabalhou todos os sentidos, né? Não são atores, mas são bonecos, são formas que têm vida e aquilo ali acho que gera uma curiosidade sob o olhar da criança muito interessante, porque também faz parte do universo delas, né? Hoje eu vejo que o espetáculo super funciona porque ele trata dessa temática dentro desse mundo de formas, de brincadeiras em que eles vivem. Por isso, a criação desse ser que nasce no lixo, nasce do descarte e vai encontrando um lugar dentro da sociedade durante o processo de amadurecimento. Não é querer ascensão no sentido de sair desse lugar que ele vive para ir para outro lugar melhor. Não, é na verdade como eu modifico esse lugar que eu moro para fazer dele um lugar melhor para todo mundo. Tanto é que quem acompanha a peça vê que ela começa tudo cinza, né, cores opacas, e à medida que o Cabeça de Papel vai se humanizando, que ele vai crescendo na relação com os outros personagens que também vêm do lixo, ele vai transformando esse seu entorno. Ele resolve colorir o lugar e resolve dar vida para algo que ele também está experimentando, porque ele também está sentindo essa vida se transformar dentro dele. Tanto é que essas fitas saem da cabeça dele, né? Ainda há um preconceito com esse material reciclado ou com esse material reutilizado, ou seja, o lixo ainda é visto como uma coisa suja, como uma coisa que não tem lugar. Então a ideia principal do projeto, com o espetáculo principalmente, era sensibilizar as pessoas para esse lixo e que ele pode ser reutilizado de uma outra forma que não é só uma forma também utilitária. O lixo também vira arte, também vira um objeto de apreciação, um objeto que tem humor, que pode ter algum tipo de afeto. Ou seja, aproximar esse material de uma coisa mais afetiva e menos preconceituosa. Acredito que esse trabalho que a gente faz com os professores, ele é muito importante porque nós temos a formação de professores acadêmica que muitas vezes não fala sobre esse tipo de tratamento desse lixo, como você pode transformar ele em outras coisas. Muitas vezes você acha que uma garrafa PET só recortada vai virar um vaso, mas ela pode virar M coisas, né? Muitas escolas já desenvolvem projetos, nos deram esse retorno, foi bastante interessante. Nesse sentido, é dar uma ferramenta a mais para que o professor também possa propiciar aos alunos atividades nesse sentido e o assunto seja propagado, né, e discutido mais amplamente. Tivemos a primeira oficina, que foi o boneco de jornal. Depois, por último, nós fizemos o boi de mamão e nós conseguimos assim utilizar bastante a nossa criatividade. E essa oportunidade que nós estamos tendo hoje vai ser muito rica,
porque a partir disso vai abrir mais ainda os horizontes para produzir mais coisas e para vir mais ideias. As professoras já têm uma experiência, então foi um acréscimo para elas, né, de conhecimento. Foi apresentado uma maneira diferente, uma maneira gostosa de reciclar e brincar com os materiais. Participei da oficina, né, e aprendi a fazer os bonecos com a sucata, fiz essa personagem e eu lembrei da contação de história da Dona Baratinha. Fiz essa contação para os alunos, apresentei a sucata, o boneco, e eles criaram outros personagens, outros animais. E assim, eu disse, ó, a estrutura é o PET, ou a garrafa, ou o pote que vocês forem trazendo, e a gente vai colocando essas histórias e imaginando o nosso personagem. A roupa era tecido, o olho era botão, ou tampinha de garrafa, ou até caixa de ovo, a professora recortava assim. Também, se tivesse um pedaço de retalho em casa, ou lã para fazer cabelo. E daí eles foram trazendo as histórias, eu fui corrigindo e depois trabalhei a pontuação, a escrita do texto. E eu podia ter aprendido e ter guardado a Baratinha numa sacola. Eu não guardei. Eu acredito que como professor, como área da educação, tudo que, por menor que seja o aprendizado, tu tem que passar adiante. Aqui no lar, por exemplo, a gente procura utilizar muita coisa reciclável. Então é muito papel, porque o papel é mais fácil, até de se diluir. Tem muitos pais que catam, não é? E aí eles já separam uma parte para os filhos trazerem. Então, sem perceber, às vezes, a família entra nessa situação da reciclagem, da separação do lixo, até para ajudar a criança a trazer algum material que a gente precise aqui no lar. Se a pessoa entender que o lixo também pode se transformar em outra coisa, quando ele vai olhar para o lixo, ele sabe que ele tem que cuidar, né? Porque esse lixo pode ser transformado em outra coisa. Não por mim, talvez, mas pelas pessoas que trabalham com reciclagem. Então é importante não colocar esse material junto com coisas que não podem ser reutilizadas. Tem um grande número de catadores, em Itajaí tem cooperativa e tudo mais. Fomos em escolas que as crianças nos diziam, meu pai é catador, minha mãe é catadora, eles fazem parte da cooperativa, enfim. É o sustento dessas famílias, ou pelo menos ajuda no sustento. Então, nesse sentido, é uma consciência que é um pouco mais ampla, né? O lixo pode se transformar em outra coisa e devolver para o planeta algum tipo de utilidade que venha a somar e não a destruir. Eu também ajudo meu amigo a catar reciclagem, assim. Ele cata papelão, coisa assim. Aí eu pergunto pra ele o que ele vai fazer com essas coisas, né? Aí ele fala pro pai dele vender, aí o pai dele vende e ganha dinheiro. Lixo reciclável a gente deve recolher para poder fazer coisas. No decorrer também do projeto, nós encontramos algumas crianças, alguns professores que acabaram vendo a peça num lugar, numa escola e depois estão em outra. Eles falam pra gente, professor, eu tentei fazer aquele boneco tal, tentei fazer o cabeça de papel. Eu acho que essa empatia que eles acabam tendo com o personagem central da peça, né, isso é a coisa mais interessante, os leva a pensar sobre o lixo de uma forma divertida. Também no final de cada espetáculo a gente tem esse retorno das crianças, né? Que elas vêm e perguntam como é que foram feitos os bonecos e como é que foi feito o cenário. E a gente tem essa troca, né? Foi feito com lixo, mas com lixo. E elas começam a ver como tem possibilidades de trabalhar com lixo. Esse tipo de retorno, pra gente, prova que o projeto não foi uma ação pontual. Ele foi uma ação, mas que ela continuou ecoando dentro das pessoas que participaram. Mais importante que resolver um problema é fazer com que algo em relação a esse problema ecoe, faça pensar. E eu acho que se o espetáculo continuou ecoando em algumas pessoas, em algumas escolas, em alguns lugares, teve sucesso. Porque o sucesso nem sempre é medido quantitativamente. Embora quantitativamente a gente tenha atendido muitas crianças, muitos professores, ou seja, essa parte também foi boa. O planeta precisa, não só o Brasil, não só a nossa região, mas é uma questão mundial, né? De poluição, de superpopulação.
A gente sabe que o lixo está acumulando, que os recursos naturais estão se esgotando, então a conscientização, não só das crianças, mas também dos adultos, né, é algo de urgência. Além de cuidar do nosso presente mais direto, porque a gente sabe que se jogar ali no bueiro vai entupir e vai alagar, a gente também tem que ter a consciência lá na frente, porque e aí, daqui uns 100 anos, o que vai ser? Pelas transformações que o planeta vem passando por causa da ação humana, é imprescindível que a escola trabalhe isso para que aconteça uma conscientização mesmo. Eu acredito que toda essa bagagem eles transferem para os pais em casa e acaba com certeza semeando para futuras gerações. Então, essa vivência que eles têm com a cultura, com a escola, com o incentivo à leitura, é o que vai fazer deles um cidadão lá no futuro, né, realmente crítico, como a gente deseja construir, e preparado para a sociedade. Qualquer tipo de arte, não é só teatro, música, artes plásticas, quando vai para a comunidade, você começa a modelar essas crianças. E é uma responsabilidade muito grande dos professores, dos educadores, dos familiares, das pessoas que interferem nesse cotidiano, como é o nosso caso da escola, o cotidiano da escola. Nós só podemos ter esse projeto, esse sonho, né, de estar trabalhando uma sociedade mais sustentável com parcerias. É um problema muito complexo para a escola trabalhar sozinha. Sozinha ela não vai dar conta. E a gente acredita muito na transformação social e é através da educação que isso é possível. Porque de outra maneira, lá na frente, as coisas são um pouco mais complicadas. A gente adquire alguns hábitos, a gente se acomoda. O problema do adulto é que, assim, ele é muito cheio de preconceitos, né? Às vezes as pessoas pensam, eu não sou preconceituoso. Não, todo mundo é preconceituoso, ou seja, a gente sempre tem preconceitos estabelecidos sobre coisas. O que acontece é que, às vezes, as crianças não têm conceitos tão fortemente estabelecidos. Porque são coisas que elas não estão repetindo já há tantos anos. Então elas talvez tenham mais maleabilidade no pensamento para ver as coisas por um ângulo um pouquinho diferente. Porque você está formando ainda essas pessoas. Então, ou seja, você está ajudando a formar os preconceitos que ela vai ter sobre o mundo. Então vamos fazer com que esses preconceitos sejam mais inclusivos e menos excludentes. Acho que um grande problema nosso hoje em dia, dos adultos, digamos, é isso. A gente olha para algumas coisas assim, isso não tem mais jeito. E aí quando não tem mais jeito, tá morto, então acabou, não tem mais por que seguir. E eu acho que o que a gente tem que fazer nas crianças, e tenta embutir nas crianças, é assim, não, peraí, isso é assim, mas como poderia ser diferente? Trabalhar com lixo é trabalhar com o quê? Com a falta, com o dejeto, com uma coisa. Não é que você tem, né, um material lindo, maravilhoso para começar a esculpir. Você trabalha com o que você não tem, com a falta. E a partir disso, eu acho que dá muito poder para as pessoas também. Porque você diz assim, olha, não é a partir do que você sai, a partir do que você começa, a partir do que você trabalha. É o que você faz com isso, com o lugar que você vive, o que você faz com a comunidade que você vive, o que você faz com os alunos que você orienta. Aparentemente pode ser assim, o projeto é para as crianças. Não, o projeto não é para as crianças. O projeto é para a gente que participou, o projeto é para quem assistiu, o projeto é para professores que fizeram a formação. As coisas não acontecem por si só. Quando elas começam a acontecer dentro de um sistema de formação, aí isso sim realmente opera uma mudança nas pessoas, nas comunidades, nas escolas. E aí a gente tem uma possibilidade de criar alguma coisa nesses lugares. As melhores coisas da vida são aquelas que você lutou, trabalhou, fez, e aí quando aquilo vem como uma realização, você olha, eu participei disso, eu sou agente desse processo. E aí você sente que você está contribuindo para isso, para um processo que é vivo, que faz com que aquilo seja um lugar ainda cada vez melhor.